E aí o avião da Xuxa foi atingido por um raio. E dizem que ele até despressurizou por causa disso. Coisa que eu acho estranho. Mas para falar um pouco o que acontece quando um avião é atingido por um raio, hoje eu vou ter dois convidados aqui no Aerolito. O pessoal do mundo da elétrica. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Esses rapazes aqui, vou apresentá-los. Henrique Matedi E Alex Benfica. Alex Benfica. Eles têm um canal muito legal que se chama Mundo da Elétrica, onde vocês vão aprender um monte de coisa sobre eletricidade. Então eu vou deixar eles apresentarem o canal. O que vocês fazem lá? Então, o Mundo da Elétrica é um canal em que a gente descomplica a eletricidade e ensina a eletricidade tanto para profissionais da área de elétrica quanto para as pessoas que têm curiosidade sobre a eletricidade. Ouviram a palavra descomplica? Então eu descomplico a aviação, eles descomplicam a elétrica. E também a eletrônica, né? A gente faz vídeos sobre eletricidade em geral, elétrica e também eletrônica sobre circuitos eletrônicos em geral. Então, canal Mundo da Elétrica, visitem lá, se inscrevam no canal, tá aí embaixo a descrição do canal deles, é bem legal, viu? Vamos conversar um pouco sobre um raio no avião. Quem que segue meu canal já sabe aí, eu publiquei já um vídeo sobre o que acontece quando o avião é atingido por um raio. Mas faltou ainda um pouco de pessoal que conhece bem da parte elétrica. Então, nada melhor do que ter esses dois aqui, depois desse acontecimento que está todo mundo perguntando, para falar um pouco disso, sobre o que acontece quando um raio pega numa estrutura metálica, assim como um avião. Bem, a primeira coisa que vocês têm que entender é que, na verdade, o raio ele não vai atingir o avião, na verdade ele vai passar pelo avião. Porque a estrutura metálica vai acontecer alguns efeitos físicos ali da gaiola, que a gente chama de gaiola de Faraday, e ele vai ser uma espécie de condutor para o raio atingir a Terra. Então ele vai ser só um caminho onde fica mais fácil da descarga atmosférica passar por aquele espaço por causa do avião que vai estar ali, diferenciando a resistência ali naquele local. Se a gente imaginar, né, assim, numa estrutura predial, por exemplo, a gente coloca o sistema de proteção justamente para permitir que a descarga elétrica chegue ao solo com segurança sem danificar, né, a estrutura elétrica ou colocar em risco vidas que ali estejam. No caso do avião é um pouco diferente, né, porque a gente não tem um aterramento em si, né? Igual o Henrique falou, o avião passa a fazer parte de onde vai passar, né? Ele vira um condutor, na verdade. Vira um condutor, né? Para a eletricidade ali, no meio do caminho. Até lembrei que estava falando, né? Lembrei dos meus tempos de escola, que o professor de elétrica sempre falava que a corrente procura o caminho mais fácil. Quando a gente fala o caminho mais fácil, na verdade a gente está falando do caminho que vai oferecer menos resistência para fazer a troca de descarga entre a nuvem e o solo, né? Que é para as cargas se equilibrarem. Então, no ponto onde o avião vai estar, você vai ter ali um caminho. O metal ele é um condutor elétrico muito bom. Então, o avião ele vai facilitar a passagem da descarga elétrica por aquele ponto. A gente tem descarga atmosférica entre nuvem e solo, nuvem e solo e nuvem. Então, o raio ele pode subir, inclusive. Pode atingir o avião até por baixo. Depende da polarização do solo e das nuvens. Você falou um pouquinho aí sobre gaiola de Faraday. E eu nem sei se o pessoal sabe direito o que é gaiola de Faraday. Aliás, é um negócio meio difícil de entender uma gaiola de Faraday. Mas você pode tentar explicar assim, simplisticamente, o que seria a gaiola de Faraday? Vou deixar o Alex falar. Tem uma analogia simples que a gente pode fazer, né? Que é aquela história de quando você está numa tempestade dentro do carro, por exemplo, e você vê um fio partido no meio da rua, ou uma tempestade elétrica mesmo, né? Um local aberto, você esteja num local aberto, estejam com raios, né? O motivo de você não sair do carro é o mesmo motivo que te protege dentro do avião, né? É o caso da gaiola de Faraday. O Henrique vai explicar, então. A gaiola de Faraday, o princípio da gaiola de Faraday fala que o que estiver dentro de um espaço metálico, ele está protegido eletricamente. A tendência das cargas elétricas é passarem pela superfície metálica daquele ambiente, no caso do avião ou do carro. Então a parte metálica do avião, a fuselagem do avião, ela é toda interconectada. Você pode falar mais sobre essa parte. E essa interconexão garante que toda a fuselagem é como se fosse um invólucro. O que está ali dentro está protegido eletricamente e a descarga vai passar em volta da fuselagem e vai continuar. Por isso que você não se machuca dentro do avião, mesmo quando ele é atingido por um raio. Eu sei que vocês estão perguntando assim, mas por que o avião da Xuxa despressurizou? Eu não sei.
Porque veja bem, o avião da Xuxa, se eu não me engano, saiu do Rio de Janeiro e ele já estava em voo de cruzeiro quando ele estava indo lá para o Nordeste. Então, como eu não tenho acesso ao relatório preliminar nem nada desse evento específico, se é que isso vai surgir alguma coisa, porque é um evento normal, tá? O avião sofreu uma descarga elétrica, é um evento normal, e ele pousou não é um pouso de emergência que a gente chama, ele pousou fora de escala e não aconteceu nada com ninguém. Então isso não vai gerar um relatório, não vai gerar uma investigação. Então a gente, só quem trabalha com esse avião vai saber o que aconteceu. Ô Lito, quando você fala que é normal, você quer dizer assim, todo voo tem? Ou sempre que tem tempestade? Quão normal é isso assim? Não é que todo voo tem, mas todo dia um avião é atingido por raio em algum lugar mais do que um, inclusive. Assim, não acontece nada, né? Assim, tipo, não acontece nada, é comum acontecer essas descargas, porque você está sempre passando por nuvens carregadas, e o avião em si não sofre com isso justamente pelo que o Henrique falou, que o avião ele é todo... cada pedaço dele é amarrado em outro para formar essa gaiola inteira. Assim, tem vários fiozinhos que ligam cada peça do avião. Se você lembra do seu Fusca, não tinha a bateria do Fusca embaixo do banco? Sim. Tinha um cabo massa assim, que era o negativo da bateria, ele ficava no chão. Então aquele tipo de malha é muito usado no avião. Assim, o avião inteiro, todos os pedacinhos dele são amarrados com aquelas malhas. E se a gente for pensar nas questões da altitude, a gente pode entender talvez que quando o avião está decolando ou aterrissando, vai acontecer com mais facilidade por causa da altitude das nuvens. Sim, a probabilidade de acontecer na decolagem, no pouso, em tempestades é muito maior do que em voo de cruzeiro. Em voo de cruzeiro eu realmente desconheço. Então o pessoal pode ficar bem tranquilo com relação à descarga atmosférica, que é o que a gente chama de raio em elétrica, a gente fala descarga atmosférica. De atingir um avião não vai ter nenhum problema para quem está ali dentro e nem para... Não, quem está lá dentro vai ter problema só para manutenção, que a gente tem que fazer uma inspeção inteirinha no avião para atestar que realmente não aconteceu nada. Você tem como saber que caiu um raio no avião? Dá algum efeito, assim, os pilotos ali sabem que ocorreu? O piloto pode perceber ou não. Você conseguiu enxergar o raio aquele dia? Não vi nada. Nada? Nada. A única coisa que nós tivemos foi uma despressurização. Os passageiros não veem o clarão. Porque, aliás, segredo, tá? Aquela luzinha que fica em frente à sua janela, que chama window light, aquela luzinha é justamente para te ofuscar o que está acontecendo do lado de fora. Então, se tem um clarão do lado de fora, como a janela já está ofuscada, você não vai perceber um raio. Então, às vezes o piloto não percebe, mas como toda vez que o avião pousa, alguém da manutenção tem que fazer uma volta no avião ou alguém da tripulação, é quando vai se descobrir se o avião sofreu uma descarga ou não. Fica uma marca no avião, alguma coisa assim? Fica uma marquinha bem pequena, às vezes assim, milímetro, 10 milímetros talvez, perto de rebite, que é se a descarga é muito forte. Isso eu estou falando para aviões de metal. Isso é interessante porque mesmo na instalação de sistemas de proteção contra raios nas edificações, os cuidados são importantes. É importante ter esse mesmo cuidado porque a instalação incorreta também pode causar problemas, né? Da mesma forma. Como que é então num prédio? Tipo, tem um para-raio lá em cima, alguma coisa pontuda, né? Porque é o caminho mais fácil, de menor resistência. Né? Mas e de lá não vai direto para o chão, então tem Não, a gente tem uma malha em volta do prédio. Depende das características do sistema, aí dependendo do tipo de prédio. A gente tem alguns tipos de maneira de fazer isso. Tem jeito de fazer isso até na própria armação metálica da estrutura civil do prédio. Então lá nas vigas internas é possível fazer, mas nos prédios mais antigos, que é onde não foi feito, você põe uma malha por fora em volta do prédio. Pessoal, é legal saber um pouquinho aí do mundo da elétrica. Sim. Eu pelo menos curto, hein? Não sou eletricista, não sou eletrônico, mas como eu mexo em aviônica do avião, eu preciso saber coisas sobre ligações elétricas e tudo mais, então o canal deles é legal para você aprender um monte de coisa. Não sabe o que é impedância, não sabe o que é reatância? O canal deles tem, cara. Então, se inscrevam lá no canal deles e aprendam mais coisas, porque nessa vida o que a gente leva é o nosso aprendizado. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.